No Antigo Egito, o faraó Ramsés, arrogante e poderoso, governa com punho de ferro sobre seu povo escravizado. Mas seu coração está endurecido, resistente à vontade de um Deus que clama pela libertação dos oprimidos. E então, um mensageiro dos céus, Moisés, surge com um aviso: deixe meu povo ir. Mas o faraó, em sua soberba, se recusa a ouvir. Determinado a provar sua autoridade sobre os deuses do Egito, Moisés confronta o faraó nas margens do rio sagrado. Com uma vara que se transforma em serpente, ele desafia a própria essência da água. Neste momento de tensão, o poder divino se manifesta em toda sua glória. O rio se torna um rio de sangue, uma prova irrefutável do poder do Deus dos Hebreus. Mas mesmo diante desse milagre, o faraó endurece seu coração, recusando-se a ceder. E quando os próprios encantadores do Egito tentam replicar o feito, a batalha entre os deuses atinge um novo patamar. Prepare-se para testemunhar o confronto épico entre o poder humano e o divino, onde cada ação tem consequências que ecoam através dos séculos. O confronto entre Moisés, o mensageiro dos céus, e o poderoso faraó Ramsés atinge proporções épicas. A voz divina ecoa através do tempo, clamando pela libertação do povo hebreu. Moisés, investido com o poder do Altíssimo, enfrenta o faraó com palavras que carregam o peso de um ultimato. Deixa meu povo ir, para que me sirvam, ordena ele, desafiando a autoridade do tirano egípcio. Mas o faraó, em sua arrogância, rejeita o pedido divino, e como punição, a terra do Egito é invadida por uma praga de rãs. Elas se multiplicam sem controle, infestando casas, quartos, até mesmo os fornos e amassadeiras. Desesperado, o faraó chama Moisés e Arão, suplicando pelo fim da praga. Promete libertar o povo hebreu se apenas as rãs forem retiradas. Moisés, paciente e firme, aceita a condição, mas adverte que o faraó deve escolher o momento da intervenção divina. Assim, ao amanhecer, as rãs desaparecem conforme a palavra de Moisés, mas o coração do faraó permanece endurecido. Não satisfeito, o Senhor, através de Moisés, envia uma nova praga sobre o Egito, piolhos que infestam homens e animais. Os encantadores egípcios tentam replicar o milagre, mas falham diante da manifestação do poder divino. Ainda assim, o coração do faraó permanece obstinado, recusando-se a ceder, e diante de sua teimosia, uma nova praga é anunciada. Moscas que cobrirão toda a terra do Egito, exceto a terra de Gósen, onde habitam os hebreus. A terra é tomada por uma infestação grotesca, e mais uma vez o faraó implora por misericórdia, prometendo libertar o povo hebreu, mas sua palavra vã é mais uma vez desafiada pela dureza de seu coração. Assim, o ciclo de pragas e desafios continua, enquanto o destino do Egito e do povo hebreu se entrelaçam em uma batalha entre o divino e o terreno, entre a liberdade e a opressão. Moisés, o porta-voz divino, e o implacável faraó Ramsés atinge seu ápice. O Senhor instrui Moisés a entrar novamente diante do faraó, revelando que ele próprio endureceu os corações para mostrar seu poder e ensinar uma lição que ecoará através das eras. Com firmeza, Moisés e Arão confrontam o faraó, exigindo que deixe o povo hebreu partir para servi-lo. Diante da recusa do faraó, uma nova praga é anunciada. Gafanhotos que devastarão a terra do Egito, devorando tudo que restou do granizo anterior e até mesmo as árvores frutíferas. Os conselheiros do faraó, vendo a desgraça que se abate sobre o Egito, clamam por libertação, reconhecendo que o país está à beira da ruína. Mas o coração do faraó continua endurecido, e ele apenas concede uma concessão parcial. Então, os gafanhotos cobrem toda a terra do Egito, uma praga nunca antes vista, consumindo tudo em seu caminho. Finalmente, o faraó implora por perdão, mas assim que a praga é dissipada por uma rajada de vento, seu coração se endurece mais uma vez, e ele se recusa a libertar os hebreus. O Senhor, através de Moisés, envia então uma escuridão densa sobre o Egito por 3 longos dias, uma escuridão tão palpável que as pessoas mal podiam se mover. Mas mesmo diante dessa manifestação de poder divino, o faraó se mantém obstinado em sua recusa. O confronto culmina com a expulsão de Moisés da presença do faraó, enquanto este, em sua ira, ameaça com morte caso Moisés ouse retornar. Assim, a batalha entre o divino e o terreno se intensifica, enquanto o destino do Egito e do povo hebreu permanece suspenso no equilíbrio tenso entre a vontade humana e a soberania divina.
Com a determinação divina, uma última praga é anunciada sobre o Egito, uma praga tão terrível que finalmente quebrará a vontade do faraó e o forçará a liberar o povo hebreu. Moisés instrui o povo a pedir aos egípcios objetos de prata e ouro, e o Senhor faz com que o povo seja favorecido aos olhos dos egípcios, preparando-os para a partida iminente. Então, Moisés revela a terrível praga que está por vir. À meia-noite o Senhor passará pelo Egito, e todo primogênito, desde os mais altos de Faraó até o menor dos animais, perecerá. Um clamor de dor e desespero ecoará por toda a terra do Egito, mas entre os filhos de Israel não haverá nem mesmo um cão que latirá. Moisés, em sua ira, deixa a presença de Faraó, e o Senhor avisa que, mesmo diante dos prodígios realizados por Moisés e Arão, o coração do Faraó permanece endurecido, pois é o próprio Senhor que endureceu seu coração, para que suas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Assim, enquanto a escuridão paira sobre o Egito, a batalha entre o divino e o terreno se aproxima de seu clímax, enquanto o povo hebreu se prepara para a libertação e o faraó, em sua obstinação, se recusa a ceder. O destino do Egito e do povo hebreu está prestes a ser selado de uma vez por todas. No coração do Egito, em meio à escuridão da noite, ecoa a voz do Senhor, que instrui Moisés e Arão sobre a celebração da primeira Páscoa. É um momento de grande importância, marcando o início dos meses e um novo capítulo na história do povo hebreu. O mandamento é claro. Cada família hebraica deve tomar um cordeiro sem defeito e sacrificá-lo ao entardecer do 10º dia do mês. O sangue desse cordeiro será usado como sinal, marcando as portas das casas, protegendo os primogênitos da praga que se abaterá sobre o Egito. A Páscoa é uma celebração apressada, com a carne assada ao fogo e pães sem levedura, simbolizando a pressa da partida iminente. Enquanto os hebreus se preparam, o Senhor promete passar pela terra do Egito, ferindo os primogênitos egípcios como um juízo sobre os deuses daquela terra. Moisés convoca os anciãos de Israel, instruindo-os sobre a celebração e a importância de seguir o mandamento divino. E quando chega a meia-noite, a mão do Senhor desce sobre o Egito, ferindo todos os primogênitos, desde os mais poderosos até os mais humildes. Um grande clamor se ergue na noite, ecoando por toda a terra do Egito, pois não há casa que não tenha sido tocada pela morte. É um momento de julgamento e libertação, que marca o fim da escravidão e o início da jornada do povo hebreu em direção à liberdade.